Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Tesouros Escondidos, na Palavra de Deus. Falamos semana passada sobre o Salmo 119, iniciamos o Salmo 119. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. É chamado por alguns estudiosos como tesouro dentre os salmos pela sua profundidade e beleza. Além desse lado poético, ele é muito mais do que isso. É uma declaração de amor à palavra de Deus, uma devoção a Deus e os seus preceitos, e fala da felicidade daqueles que o guardam e buscam a Deus de todo o coração. Ele, como eu disse semana passada, está estruturado em 22 partes, cada uma com uma letra do alfabeto hebraico. Os temas principais são bem-aventurança, felizes os que andam de acordo com a palavra de Deus, sobre a própria palavra, como caminho e sabedoria, busca a Deus, conhecimento intenso de buscá-lo, pedidos de misericórdia, apoio e orientação para que o salmista, ou eu que nós estamos, ou você que nós estamos estudando, pudéssemos ter os nossos olhos abertos aos ensinamentos de Deus, e fala sobre a meditação, a devoção e a adoração, a alegria e o prazer em meditar nos preceitos divinos e adorá-lo constantemente. Hoje vamos continuar o Salmo 119. O tema de hoje será Escondi a tua palavra em meu coração. Vamos lá. Salmo 119, a letra é a Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, verso 19 em diante, verso 9 em diante. Como purificará o jovem o seu caminho, diz a palavra, observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, diz o salmista, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Este é o Salmo 119, a partir do verso 9. Vamos lá. O salmista, interessante que ele destinou essa primeira parte para os jovens de corpo e alma, Os bem-aventurados da semana passada o serão ainda mais se provarem dos valores eternos ainda em sua juventude, ou com todas as suas energias. Você que, como eu, nós estamos já na idade mais avançada, mais maduros, quando nós colocamos toda a nossa energia, amamos a Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, nós vamos sim provar muito mais das bem-aventuranças de Deus do que aqueles que andam mais ou menos nas coisas de Deus. Ainda falando dos jovens, não dá para não lembrar de Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais, ou dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Perdão. Ou, em outra versão, não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Ouve-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Isso está em Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Mas, vamos lá. Vamos acompanhar, versículo por versículo, o Salmo 119, verso 9, que diz, como purificará o jovem o seu caminho? Ou ainda, como pode o jovem se manter puro? Resposta, observando-o conforme a sua palavra. Pense, queridos, num alvo nobre, mas muito difícil de ser alcançado. Os jovens são o quê? São faltos de experiência e prudência e cheios de hormônios e rebeldia. Mas imagina esses, como eu, na minha mocidade, nessas características ou com essas características, anelando por ter os meus caminhos puros e clamando a Deus por isso. Eu vivi isso. Eu vivi essa mudança na minha mocidade
e anelava em Deus para que pudesse me direcionar, corrigir os meus maus caminhos. Como pode, então, a pergunta, como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta é observando conforme a tua palavra. Ou seja, no próprio versículo está a resposta. Esta oração é uma oração forte e importante. Requer determinação do discípulo que busca, no caso eu ou o jovem, e também carece da poderosa e bondosa atuação de Deus. Tem que haver as duas coisas. As pessoas, os jovens, têm que querer muito e Deus, obviamente, já tem todo o poder e vem atuar para purificar o nosso caminho. A palavra de Deus, neste caso, como diz aqui, observando-o conforme a sua palavra, exerce um papel fundamental nesse processo. Não somente limpando e indicando o caminho, mas também revelando o perdão de Deus nos tropeços e nos possíveis escorregões, porque é assim mesmo, o jovem nesta época, ele vai cair, ele vai tropeçar, ele não tem experiência e ele está no auge daquilo que ele entende ser o melhor para a vida dele, sendo que ele não tem qualquer noção do que isso seja. Por isso, precisamos muito da palavra de Deus na nossa mocidade para poder andar nos caminhos do Senhor. Verso 10 e 11. De todo o coração te busquei, diz o salmista. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Não permitas, Senhor. Verso 11. Escondi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como não nos desviarmos? Como evitarmos o pecado contra Deus? Todos nós somos pecadores, mas como não andar pecando? Como não ter uma prática do pecado? Como não ter um vício mental, um vício emocional, um vício de caráter? Como? Buscando de todo o coração e escondendo, guardando a palavra de Deus em nossos corações. A palavra de Deus, ela é profilática. Quando ela entra, ela vai transformando, ela vai nos mostrando quem nós somos como um espelho e vai transformando de glória em glória, diz ela mesma, né? Isso não é somente uma dica, queridos, neste versículo. É uma citação profética de algo tremendo da parte de Deus e eu vou explorar isso agora. Salomão, entendi esse princípio, tanto que Provérbios capítulo 3 ele diz assim: filho meu, não se esqueça das minhas instruções, guarde os meus mandamentos em seu coração. Se assim você fizer, você vai viver muitos anos e a sua vida será cheia de paz. Existem várias promessas para aqueles que guardam, escondem a palavra nos seus corações. Mas profeticamente, Jeremias, da parte de Deus, profetizou: escreverei as minhas leis nos seus corações. Veja só o quanto isso é importante, não é? Esta é uma promessa central da nova aliança em Cristo. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel, essa aliança veio em tábuas de pedra fora dos seus corações, que as pessoas liam e guardavam, ou procuravam guardar. O que o Senhor promete aqui em Jeremias é: escreverei as minhas leis nos seus corações. Olha só que diferente. Significa, queridos, que o Espírito Santo atua internalizando os seus mandamentos em nossos corações e transformando a obediência de uma obrigação externa para um desejo interior e natural, unindo-nos a Deus, unindo Deus ao seu povo. Olha só que lindo isso. Ao invés de leis e códigos externos, as tábuas de pedra, os preceitos do Altíssimo passam a residir nas nossas mentes e nos nossos corações, nos nossos afetos, nas nossas vontades, nas nossas inclinações, nos nossos entendimentos. É o famoso não sinto mais vontade. Gostava de fazer, amava, não vivia sem aquela porcaria. De repente o Senhor Jesus Cristo entra e ele tira o gosto, o prazer daquilo que era pecaminoso, que era desvirtuado, aquilo que era torto, não é? Só Deus pode fazer isso através da sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração e assim não pecarei contra o Senhor. Fazendo isso, o Senhor nos leva à adoção da sua vontade, dos seus propósitos, transformando-nos de dentro para fora. Não é a leitura sem cessar de um monte de mandamentos e replicando e decorando que isso vai mudar, vai fazer bem, ok? Assim como tantas filosofias, mas existe algo sobrenatural, superando o egoísmo e a desobediência que está intrínseca
no coração do homem. Essa promessa, queridos, representa o relacionamento máximo, íntimo, máximo, onde a vontade de Deus se torna o prazer do cristão. Olha que coisa tremenda, queridos. Por isso que Paulo diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele chegou no máximo. Então, os caminhos de Deus eram os caminhos dele. Aquilo que Deus queria era o que ele queria. E isso foi escrito pelo Espírito Santo e pode ser escrito pelo Espírito Santo no seu coração. Então esconda a palavra de Deus no seu coração. Esconder não é não repartir. Esconder é guardar, é colocar no seu tesouro, é ter como principal. Vamos lá, verso 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Dependemos inteiramente de Deus para abrir os olhos do nosso entendimento para as coisas do reino. Ensina-me, Senhor, porque eu não consigo, eu não entendo. Quantos não entendem a palavra de Deus? E aqui está uma oração. Senhor, tu és bendito, ensina-me. Senhor, revela-me a tua palavra, revela-me os teus propósitos eternos, revela-me os teus justos desígnios, teus decretos, fala comigo, revela para mim como viver, os estatutos para a vida, abre os meus olhos, dá-me compreensão das coisas celestiais, porque eu estou soterrado aqui nesse mundo de informações terrenas, coisas passageiras e muitas delas, a maioria delas, malignas. Revela a tua vontade ao meu coração. Esta é uma oração linda que a gente deve fazer sempre para o Senhor. Verso 13. Com meus lábios declarei, recitei em alta voz, diz outra tradução, todos os juízos da tua boca. Queridos, as palavras têm poder. Fale a palavra de Deus, fale. É saudável expressar a palavra de Deus em cânticos e em oração. Às vezes nós estamos orando e nós citamos a palavra de Deus. Não para ensinar a Deus a palavra dele, óbvio que ele conhece de cor, mas para expressarmos, e aquilo faz bem para nós mesmos, né? Expressarmos com fé aquilo que ele prometeu e aquilo que ele realiza. Às vezes nós lembramos a Deus, Senhor, o Senhor disse isso, então cumpra a tua palavra. O Senhor é tão bondoso, por favor, revela. Como disse o Senhor lá para fulano de tal, para Josué, para Paulo, para Mateus, cumpre aquilo na minha vida também. Então saber a palavra, conhecer a palavra é útil. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito Santo nos faria lembrar da sua palavra. Se você não estuda a palavra, o Espírito Santo vai fazer você lembrar do que, querido? Então você precisa ter comunhão, contato com a palavra de Deus, constante. Verso 14, olha só, alegro-me mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Veja só, questão de valores, não é? Faça o teste, meu querido, faça o teste. O que lhe dá mais prazer neste mundo, na sua vida? Prazeres momentâneos, dinheiro, riquezas, sexo, luxúria, vaidades, poder. Aqui está um bom termômetro para medir o quanto valorizamos as riquezas eternas versus as riquezas terrenas. Faça esse teste na sua vida. Quais são os maiores valores do seu coração? Diz aqui o salmista, alegro-me mais com os teus testemunhos do que com todas as riquezas. O Senhor Jesus Cristo bem disse, acumulem tesouros nos céus, onde os ladrões não espreitam e roubam. Você pode ter aqui na terra riquezas? Sim, você pode, e não há problema algum nisso, desde que você saiba que você é mordomo. Você cuida das riquezas que Deus lhe permite ter ao longo da sua vida, porque você não vai levar nada daqui. Então tome cuidado, porque você vai dar contas dessa riqueza que o Senhor colocou nas suas mãos. Por isso que aquele que reparte, ele está acumulando tesouros nos céus, porque na verdade aquele valor na terra ele usou para granjear, né? Amigos, pessoas, almas para o Senhor Jesus Cristo. E assim você deve ser. Separe os recursos para o Senhor, não deixe de fazer isso. Não é porque o pastor é ladrão, porque a igreja não sei o quê, porque o padre não sei das quantas. Isso aí é problema deles. O seu problema é pegar essa riqueza e repartir de maneira sábia. Vá a Deus, ore a Deus, peça sabedoria e distribua com sabedoria, com calma, para que você possa repartir e abençoar pessoas. Você tem prazer genuíno nas coisas de Deus? Você pode dizer isso nesse teste, na sua presença, em fazer a sua vontade?
ou os seus prazeres, eles se resumem àquilo que é humano. Eu lembro que eu tinha uma irmã que frequentava um grupo há muito tempo atrás, e ela, de vez em quando, trazia o marido. E o marido, ele era apaixonado por corridas, né? Corridas de carro e tal. E o marido era muito esperto, uma pessoa brilhante e tudo mais. Mas quando ele chegava na reunião para ouvir a palavra de Deus, ele dormia a reunião inteira, dormia a palavra. Ou seja, para ele aquilo era, ou se era algo espiritual, pode ser, algum demônio lá que estava fechando os seus olhos, isso acontece também. Mas pode ser também que ele não tinha interesse. Como não tinha interesse, a mente dele entrava em repouso, né? Dava um shutdown lá e ele ficava quietinho lá, dormindo. Aí quando acabava, a gente começava a falar de corridas, o seu coração acendia. Onde está o teu valor? Onde está o seu coração? Aí estará o seu tesouro também. Verso 15. Em teus preceitos meditarei e olharei e refletirei sobre os teus caminhos. Querido, aqui tem um segredinho bonito. Em teus preceitos meditarei e refletirei sobre os teus caminhos. Uma das virtudes mais importantes para nós vivermos bem e fielmente o Evangelho nessa vida e levarmos uma vida digna chama-se discernimento. Discernimento de situações, de contextos, de ambientes, de amizades, de negócios, de oportunidades da parte de Deus. E discernimento em relação às coisas ruins, às armadilhas, os laços do inimigo. Como adquirir discernimento? Confrontando os nossos caminhos com os preceitos de Deus. Senhor, isso está adequado? Senhor, eu vou tomar essa atitude. Eu vou ir frequentar este lugar. Senhor, por favor, abra os olhos do meu entendimento para que eu discirna essa situação. Aproxima-se de mim uma nova pessoa. Qual que é a dela? Ela vem de ti, Senhor. Tem um negócio para fazer. Devo fazer, Senhor? Como fazê-lo? Nós temos que orar, mas também meditar e refletir na palavra viva de Deus. Está escrito, a palavra de Deus tem tesouros como esses que eu estou passando para vocês, para que você busque a orientação de Deus para todos os seus caminhos. Lembre-se que Isaías 55 diz, né, Deus dizendo, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos, os seus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais sublimes do que os seus. Então o Senhor conhece tudo. Vá a Ele, desfrute da palavra dele, curta a palavra dele, traga para dentro de si, discirna aquilo que você tem para viver, para enfrentar no seu dia a dia. E para encerrar, queridos, eu queria novamente reforçar que a palavra de Deus é um tesouro. O Salmo 119 é um tesouro. Com amor e temor, nós consideramos os preceitos divinos de Deus como uma bússola, como uma guia, uma conselheira, o consolo, tudo que ela tem para nos dar. É o nosso prazer, a nossa alegria, pois o Senhor Jesus Cristo, nosso pastor bondoso, usa a palavra de Deus como cajado para nos guiar em seus caminhos e como uma varinha para bater no nosso bumbumzinho quando nós pecamos, quando perdemos a doce comunhão com Ele. Ela é a pérola de grande preço da parábola de Jesus, pela qual nós trocamos tudo para escondê-la, guardando em nosso coração. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Compreendê-la, retê-la no fundo dos nossos corações é o nosso papel. Veja o verso 16, o último. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Alegre-se, meu querido. Desfrute da sabedoria da palavra de Deus e Ele te guiará a pastos verdejantes e a mananciais de águas tranquilas. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e te adoramos e te bendizemos porque a tua palavra é o tesouro que o Senhor deixou para cada um de nós. Senhor, não sabemos nos conduzir nessa vida, Senhor. Às vezes, por experiência, conseguimos andar para lá e para cá, mas diante de situações que nós não conseguimos enxergar o dia de amanhã, precisamos do teu discernimento, precisamos esconder a tua palavra em nosso coração para não cairmos, não tropeçarmos, não pegarmos estradas erradas, Senhor, que vão nos trazer tanto sofrimento, Senhor, que voltemos, Senhor, a Ti, para que o Senhor nos conduza, Senhor. Então, antes de tomar decisões, queremos ir aos Teus pés todos os dias, buscando a Tua face, Senhor, e pedindo, Senhor, que esta palavra escondida em nosso coração
possa trazer frutos para a glória do teu reino e para que tenhamos uma vida digna sobre esta terra que possa honrar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida, essa é a palavra que Deus preparou para hoje. Que Deus abençoe a você, a sua família, a sua semana. Se você gostou, aí curta, mande a sua mensagem, se inscreva no nosso canal, ligue o sininho e você vai receber uma mensagem toda semana para abençoar o seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.